Versículo 24 diante, a palavra de Deus ela diz assim: E os discípulos se admiravam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Mas quem então poderá salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha só que passagem magnífica, maravilhosa. A Bíblia fala que Jesus ele estava num certo lugar pregando a palavra de Deus e de repente chegou um jovem rico, se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem, na verdade, ele já tinha todos os mandamentos, ele guardava os mandamentos desde sua mocidade. A palavra fala que era rico, que ele era jovem, que ele era príncipe, ou seja, ele tinha posição de autoridade. E Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Ele falou: sim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus falou assim: mas falta-te uma coisa, vai vende tudo o que você tem, dê aos pobres e depois vem e segue e você vai ter um tesouro no céu. O que Jesus na verdade estava querendo dizer para aquele jovem rico não é para ele desfazer toda a sua riqueza para seguir a Jesus, mas na verdade a riqueza que ele tinha estava ocupando o lugar principal que era devido a Deus. Aquelas riquezas que aquele jovem tinha se tornou o ídolo daquele jovem, se tornou o ponto principal do seu coração. E muitas vezes nós estamos diante de Deus, buscando a Deus, buscando uma resposta de Deus, mas muitas vezes nós colocamos outras coisas na frente de Deus. Muitas vezes nós colocamos a família, colocamos o pai, colocamos a mãe, colocamos a esposa, o esposo, os filhos, colocamos a riqueza, colocamos o status, colocamos a nossa posição social, colocamos o nosso ego, o nosso orgulho. Existem tantas coisas que precisam ser tiradas do nosso coração se nós quisermos ver a grandeza de Deus. A palavra fala que aquele jovem ele saiu muito triste porque ele possuía muitas riquezas. Ao invés de ele se prostrar diante de Jesus e falar: Senhor, a minha vida é sua, eu desejo a vida eterna, eu me coloco à disposição para servir o teu reino, o que o Senhor desejar fazer comigo, o Senhor pode fazer. E Jesus teria abençoado aquele homem, aquele jovem com a vida eterna. Mas a palavra fala que ele saiu muito triste. Jesus amou aquele jovem de uma maneira profunda, mas aquele jovem saiu muito triste porque ele tinha um coração nas riquezas. E aí Jesus então ele olha para os seus discípulos e fala: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Não quer dizer que a pessoa que tem riqueza ou que tem bens, ela nunca vai entrar no céu. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que ter os nossos olhos bem abertos para poder servir a grandeza de Deus com os nossos bens. Senhor, aonde o Senhor quer que aplique essa minha fazenda, essa minha riqueza, esses meus bens, aquilo que o Senhor tem me dado, aonde o Senhor quer que eu use para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus nos usa de uma maneira poderosa. Mas aquele jovem saiu triste porque ele possuía muitos bens. E Jesus falou assim: quão dificilmente entrará no reino dos céus aqueles que têm um coração voltado para a riqueza. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos então perguntaram: mas Senhor, quem então poderá salvar-se? E Jesus falou: aos homens isto é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Sabe por quê? Porque a salvação ela não vem através das obras, ela vem através da graça e é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus que nos alcança. Se existe alguma coisa dentro do seu coração que precisa ser eliminada hoje, em nome de Jesus, tire e permita com que Ele seja o Senhor e o primeiro da sua vida. As aplicações que nós temos visto nesse texto
texto que dá para ser aplicado em nossas vidas é: Jesus sempre vai tocar exatamente aquilo que nós mais amamos. O que você mais ama que precisa ser retirado do seu coração? Seguir a Cristo exige prioridade absoluta. Ele tem que ser o centro do seu coração. E o maior perigo não é ser um pecador declarado, mas é ser bom demais e confiar em si mesmo. Se aquele jovem tivesse falado: Senhor, eu sou pecador e eu preciso da vida eterna, o Senhor teria dado e teria salvado a vida daquele jovem. Mas ele se considerava bom demais porque ele guardava os mandamentos desde a sua meninice. O Senhor falou: falta-te uma coisa, eu ser o Senhor e o centro da sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Se ainda você não deixou Cristo ser o centro da sua vida, permita com que Ele seja o Senhor e o centro da sua vida, e a sua vida será mudada por completo. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família no nome do Senhor Jesus.